para aí, pastor. Muito obrigado por esse momento. Vamos ficar aqui aprendendo a tua palavra. E que a gente possa entender, compreender, guardar e passar para outras pessoas que aprendemos em nome de Jesus. Amém. Hoje é a lição 3, né? é 3, né? Original da Hoje é a 3, né? Nós aprendemos que o homem é a coroa da criação, não é isso? Nós aprendemos a natureza do homem e Hoje é o estado o estado original de inocência, né? Então, assim, o homem tem quantas naturezas? Duas naturezas. Quais são as naturezas? A boa é má. É? Quais são as naturezas que o homem tem? A boa Divino e humano. Né? bem O fino. divino e humano. Como é? O, Divino e humano. a natureza A natureza. caída, né? É? A natureza caída, que é a pecaminosa, e a espiritual, né? Isso, em outras palavras, boa e é mal. Se a gente for colocar e cortando. E hoje nós vamos aprender o estado original de inocência. O que você se entende por inocência? Pureza. Pureza. Vocês sabem que nem eu estava nesse. Ele não sabe. Inocente. É. E vocês? Olha. Ah, sim. O Ele ali? Mais alguém com aí, mais alguma? Senhora tá Isso é Nada é doido. Nada é doido. esse irmão. Estado de inocência é incapacidade de reconhecer a maldade. Não, inocente não é quem é retardado, não. Mas inocência ou inocente? Inocência é a mesma coisa que É a mesma inocente. coisa. É a mesma coisa? É. É a mesma Inocente, uma pessoa inocente não é porque ela é retardada. Uma pessoa inocente, nós todos devemos ser pessoas inocentes. Só que nós devemos, né? Buscar essa inocência, né? Mas não somos retardados. Então, assim, uma pessoa inocente, ela é muito inteligente. Ela é muito inteligente. Mas a inocência é a falta de culpa, é a pureza, né? Você não ter aquele olhar malicioso, aquela malícia, você não ter aquela malícia, aquele olhar malicioso. Por exemplo, né? Aqui vocês estavam usando de malícia, né? Com o irmão Adão e com a irmã Maria. Não faço A mais igreja não. já começou a pegar. Faço Não mais vou dizer não. parecer, não. Vocês, Deus está vendo. vocês não estavam falando com o olhar puro, né? Estavam... Censurando. Como é que se diz? Maldando. Moldando. Maldando é uma outra palavra, não é maldando não, estimulando, não era estimulando Fazer o pecado. mas assim, estava insinuando. Usando a linguagem do duplo sentido. Isso, a linguagem de duplo sentido, Para né? se pega. Isso Então, assim, nós vê todos os dias. Né? Então, a pessoa que é inocente, ela olha para as coisas e ela não vê a maldade que tem por trás dela. O meu marido, ele costuma muito dizer que eu sou muito inocente, mas ele diz que eu sou inocente no sentido, no sentido, vou dizer assim, não era essa a minha frase não que eu ia dizer, mas pejorativo, no sentido de ser idiota. Que eu não vejo. Nós somos pecados. Falar a verdade é preciso. Não é? Não, mas no sentido assim, que eu acredito nas pessoas, entendeu? Se desse um voto de confiança Ah, porque nisso. ele Eu não tenho Eu maldade. quero explicar para esse negócio não ficar bagunçado. Eu consigo identificar claramente qualquer coisa em qualquer pessoa. Se eu olhar e ver qualquer movimento, qualquer frase, qualquer olhar, qualquer coisa, ela não consegue identificar nada. Então, assim, aí ele disse que eu sou muito inocente no sentido de ser besta. Eu vou ter que Vamos falar no popular. Eu disse que eu sou no sentido de ser besta, entendeu? De não ver que as pessoas não são aquilo que Não sou são. aquilo que a senhora pensa. Aquilo que mostra. Não é bem assim, entendeu? É porque assim, eu quando olho para as pessoas,
eu não quero dizer para elas que elas não prestam de imediato, a não ser que eu conviva já no ambiente de pessoas que eu já estou acostumada com esse tipo de gente. Mas, por exemplo... Pode se acostumar com a maioria daqui. Pois é, aqui eu já sei, né? Eu já olho para a pessoa, eu já maldo. Eu já não vejo como uma pessoa inocente, né? Porque já vejo. Por exemplo, acontece muito, a gente convidou fulano, vamos com a gente para tal lugar, a pessoa diz, não, pode ter certeza, eu estou lá, estamos juntos, pode, se ela estiver mentindo ali, e eu vou dizer, não, olha, esqueça, não, no dia não vai não. Ela vai dizer, não, vai, ele disse que vai. Não, isso Ele disse que tem. vai. Eu vi que não vai, ele disse que não vai. Não, ele disse que ia, mas eu vi. Não, mas eu já estou perdendo isso, e eu não gosto disso. Eu estou perdendo isso, de conviver nesse ambiente, eu já estou perdendo aquela coisa de achar que as pessoas são boas. Eu já estou, e eu não estou gostando disso. Ô, Pajoca, eu tenho muito isso também, pois a pessoa tem que quebrar bastante a cara para a pessoa entender cair cedo. Porque Só assim, pastor, eu levo muito a cara com pessoas malditas. Exatamente por isso que eu não quero Eu não quebrar. quero julgar muito assim de primeira, meu. Então, assim, por exemplo, tem pessoas que ele fica insistindo. Hoje eu já estou mais dura, entendeu? E eu não gosto disso. Eu não estou gostando do que eu estou me tornando nessa questão aí. Porque eu estou ficando endurecida de tanta paulada que eu já levei. Não é o meu caso. Então, assim, quando eu vejo uma pessoa que não quer nada com a obra do Senhor, eu não estou mais insistindo. Não quer não? Então, é como a gente vinha ali conversando, eu e ele. Tu vai chegar lá, o povo não quer. Eu digo, o problema deles, se eles não querem. Eu estou indo fazer a minha parte. Agora, se eles não querem, aí o problema é deles. Né? Eu digo, porque a irmã Adriana não tem motivo Você para devia ter explicado. Eu disse que o povo não queria hoje. Sim, não queria hoje ficar aqui. Eu digo, quem não quiser ir hoje, não vai. Ninguém vai Mas eu ter disse pra nada. ele, eu digo, mas não já sabe, agora já tem mais a irmãzinha que veio com ele. Aí, não já sabe que só é eu, Adão, você, Adriana e a dona Zefa. A dona Zefa não vem, quando ela disse que não vem porque tem algum problema de saúde, alguma coisa que não vem. Eu já estou tão acostumada com a dona Josefa, quando ela não vem, dona Josefa. Aí ela pergunta logo. Pergunto logo, porque já estou contando com a senhora. Não vai me decepcionar. Não. Meu coração é louco. Então, assim, entendeu, gente? Eu já passei por tanta coisa que a gente vai endurecendo, de pessoas que querem se aproveitar e usam situações, mentira, fingimento, entendeu? Falsidade, para tirar proveito. Então, e não é de hoje, gente. Faz 30 anos que eu sou crente. E faz 30 anos que as pessoas querem se aproveitar, tá entendendo? Querem se aproveitar, querem se aproveitar. Não estou falando de você. Né? Então, assim, pessoas que E o que é que eu estou pensando? Não estão nem aí para a obra, essa é a verdade, irmão. não tá nem aí para Jesus, entendeu? Muitas vezes só vai... Para vocês terem uma ideia, para eu entrar aqui na lição, para vocês terem uma ideia, eu tinha uns 3 anos, uns 3 a 4 anos de crente. Olha que eu estava nova. Apareceu uma mulher com 3 filhos e contou uma história muito bonita, dizendo que era crente, contou uma história muito bonita. E a gente, claro, né? A palavra de Deus diz o quê? Que a gente deve acolher, que a gente deve ajudar e tudo mais. O que foi que a gente fez? A gente arrumou uma casa, arrumamos fogão, arrumamos cama, colocamos ela dentro de casa, demos feira e tudo. Sabe o que era que a mulher estava fazendo? Ela saía e ia se prostituir e deixava as crianças sozinhas. Então, assim, aí quando a gente soube, a gente ficou assim, muito, muito triste, decepcionado. Aí a gente deu baixo nessa situação. Quando foi outro tempo, essa mulher apareceu na igreja que eu congregava, contando a mesma situação. Mas ela sabia que você não estava não? Não. Eita, Jesus amado. Aí ela chegou lá no culto e contou essa mesma situação. Aí a mulher do pastor se comoveu. Aí na hora, quando terminou o culto, eu fui lá e disse assim, irmã, essa mulher é assim, assim, assim. A gente já ajudou, já fez de tudo e ela fez isso, isso e isso. Eu disse mesmo pra mulher. Aí eu cheguei na cara dela e digo, você aqui, como é que você não tem vergonha? A gente conhece você, a gente sabe quem você é, então não faça isso mais não. Aí eu chamei ela e disse umas coisas pra ela. Ela nunca mais apareceu, pelo menos aonde eu estava ela não apareceu mais. Ela olhava e será que Mas, então assim, várias coisas já aconteceram na minha vida nesse percurso, entendeu?
que você chega com a mulher com uma menina mais ou menos, eu acho que ela tinha uns 10 anos, a menina assim, do tamanho do Cauã, arrumamos roupa, entendeu? Uma de colo e outra do tamanho da Thalita. Aí a gente ficou o quê? É quase impossível se Gente, locomover, né? Mas percebam bem. Aconteceu aqui, depois que a gente está aqui. Uma pessoa disse que queria ajudar a gente. Pegou os vídeos que eu posto, as fotos que eu posto, tudo que eu posto, mandou para um rapaz do Piauí, do Paraná, sei lá onde ele foi. E ele mandou um pix para a conta da igreja de R$500. Disse, pastor, faça um vídeo agradecendo a fulano de tal, porque ele está doando esses R$500. Aí eu fiz. Quero agradecer ao fulano que mandou uma oferta para o sertanejo, a gente é mantido de oferta, e pelos R$500, muito obrigado. Mandei o vídeo o rapaz que tinha mandado o pix para mim. O rapaz mandou o pix para mim. Já foi enviado de outro para ele, para ajudar a gente. Ele disse, não mande o vídeo dizendo que a oferta foi de R$500. Não entendi por quê. Por que não? Se a oferta foi de R$500, não, manda um vídeo agradecendo pela oferta. Mandei outro vídeo agradecendo pela oferta. Alguns anos, até depois ele veio aqui, um ano, 2 depois, essa mesma pessoa que recebeu o Pix de R$500 para mandar pra gente, me disse, esqueceu o que aconteceu, e me disse que o Pix que ele recebeu usando as imagens e os vídeos da gente aqui foi R$3.000. Ele mandou 500 pra gente. E nós vai para 1.500. Então, assim, gente, é muita coisa. Para você ter uma ideia, Rio Largo tem um pessoal que a gente conhece. A irmã passou uma mensagem para mim, dizendo que eu enviasse os documentos do pastor porque tinha um irmão que tinha acesso a uma instituição que dava cadeiras de roda e que ele ia conseguir uma para o pastor. Aí, uma cadeira motorizada. Eu digo, mas foi Rio Largo, viu, irmãos? Eu sei que acontece por aqui também, mas foi Rio Largo isso. Aí eu disse assim, amor, tu falasse para a irmã que a gente não tem como usar uma cadeira motorizada? Por que não tem como usar uma cadeira motorizada? Porque ele praticamente não anda pelas ruas. E eu vou trazer uma cadeira motorizada para aqui, dali para aqui, o peso que é, e eu não consigo estar manejando a cadeira para botar no A carro. motorizada é 50 quilos. Entendeu? Como é que eu vou? Eu digo, não tem como a gente ter uma cadeira motorizada. A não ser que ele fosse, se ele andasse, mas ele não anda, ele para onde vai de carro. Aí eu digo, não tem condições. Aí ele falou com a irmã, aí sabe o que foi que o rapaz disse? Mas falou com o rapaz também, mas você passa a si mesmo. Depois a gente soube o quê? Que eles estão pegando as cadeiras para vender. Ou seja, pega a documentação das pessoas que são deficientes, pega as cadeiras e quando acabar. Então é E golpe. tem algumas pessoas pedindo empréstimo com seu canto, tem o seu CPF, tem o seu comprovante de residência, tem tudo. Eles pedem empréstimo. Pega o atestado, porque tem que ter o atestado do médico e dá um golpe. Então, assim, usa as pessoas com deficiência em benefício Aí vende uma próprio. cadeira E são pessoas, motorizada. e é uma pessoa que ele conhece. Olha só a capacidade. Entendeu? Então é esse tipo de coisa. A gente está perdendo, eu estou perdendo essa inocência que eu não gostaria de estar perdendo por causa desse tipo de situação. Aqui mesmo, pessoas já ligaram para a gente dizendo que precisava do remédio, do dinheiro para comprar o remédio. A gente mandou, o pastor mandou o dinheiro, era para comprar bolo. Ah, coisa linda. Entendeu? Então, lá em Sete Casas, uma mulher mandou, uma mulher que não é nem crente, mas ia na igreja e tudo mais. A gente, como não estava, foi logo no início, né? A mulher pediu dinheiro porque estava precisando. Diga para quê? Pediu dinheiro emprestado porque estava precisando. Para fazer batizado. É muita cara de pau, gente. É muita cara de pau, E entendeu? a gente não quer ver, apesar do meu cérebro já ver logo o lado mal da coisa. Mas a gente diz, não, eu sou crente, eu não quero ver esse lado Não mal. quer ter pensamento, Mas eu vou fazer, tem acaba pessoas que ajudando. obriga. Aí assim, por causa dessas coisas, aí a gente vai ficando com o coração vai endurecido. Aí hoje, quando as pessoas ligam pedindo, eu já me compadeço. Por quê? Eu já sei quem é as pessoas que eu convivo, né? Se você quer aqui comprar um burro de Goiaminho, aí você vai ter uma maior festa do mundo. Quando fizer as festas, cadê o burro de Goiaminho? E deixar de fazer, vai pagar para pagar tudo aí.
a chave das barrigas só dá uma Só vez. dá uma vez. Entendeu? Então assim, Hoje hoje eu tô com o coração mais endurecido. Aí, mas o que é que acontece? Isso prejudica pessoas que realmente precisam. Aí quando a pessoa realmente precisa, as pessoas já não estão tão abertas porque acham que é golpe. Já acham que é golpe. Quando eu recebo aqueles comunicados pedindo ajuda, eu já acho que é golpe. Por quê? Porque eu já caí nesses golpes. De pessoas pedindo ajuda pela internet e não era. Até que esse papel do cara agora no controle correto. Então assim, a gente está perdendo por causa dessas coisas, por causa da maldade, do pecado, a gente está perdendo a nossa inocência que deveríamos ter. Né? E hoje nós vamos aprender justamente isso, né? O estado original. Porque nós fomos feitos originalmente inocentes. Olha que Adão e Eva, eles sabiam que estavam nus, mas eles não tinham maldade. Os animais, eles conviviam. Os animais, eles não iam comer uns aos outros. Por quê? Porque todos os animais, eles se mantinham de ervas. Então, o homem, ele se mantinha o quê? Ele não tinha que matar um animal para alimentar o seu organismo. Ele vivia de frutas, de legumes, de raízes. Foi isso que Deus deixou para a gente comer. Foi isso que Deus deixou para o homem comer. Então, o homem vivia em harmonia com a natureza. Mas quando a gente perdeu esse estado de inocência, quando o pecado entrou, aí a gente ficou dessa forma, né? A gente já não tem aquele olhar mais puro, inocente, como uma criança, né? Que a criança olha e já grandinha já tem, de 6 anos já está com a maldade. Já, o bichinho da impureza já a contaminou, infelizmente. Então hoje nós vamos aprender isso, né? A inocência sem ignorância. Era o que o homem tinha lá no jardim. Ele era inocente, mas não era ignorante, gente. Ele não tinha a ignorância de que, não, eu não sei o que é aquilo. Por quê? Porque Deus deixou bem claro. Vocês não comam, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Vai ter uma consequência. Deus falou isso. Então eles não estavam ignorantes com relação à informação que eles tinham, porque Deus estava lá e com ele. Já pensou? Todos os dias Deus está lá com você na virada da noite, ou na virada do dia. Deus aparecia e conversava. E a gente perdeu tudo isso por causa de Adão. Chegar lá e não pegar Adão. Ou seja, a ignorância é a falta de conhecimento, a ausência de instrução. E o homem não tinha, ele não era ignorante. Deus fez o homem inocente, mas não ignorante. Aí, comentário. A ignorância é a gente não querer saber das coisas, não querer aprender. Não, ignorante é o seguinte, tem um ignorante, irmão, tem aquele ignorante que é de brutalidade, né? A palavra ignorante tem esse sentido. Tem esse sentido. Não, ele não é ignorante no sentido assim, de cultura, de inteligência, de conhecimento. Ele tem essas coisas, ele não tem ausência disso. A ignorância, essa palavra ignorância, ela se aplica nesse aqui. Ignorante, quando eu digo assim, o irmão Zé Luiz é um ignorante. Essa palavra pode ser usada para ignorante na forma de ser bruto, entendeu? Na forma do trato. E pode ser usada também, eu estou dizendo que o senhor é uma pessoa ignorante no sentido de cultura, no sentido de conhecimento. Entendeu? Por exemplo, eu sou uma ignorante na área médica. Eu não entendo nada de medicina, então eu sou uma ignorante naquela área, entendeu? Uma desconhecedora. Quando você desconhece qualquer tema, por exemplo, o senhor conhece a Bíblia? Não. Então eu sou ignorante a respeito da Bíblia. Não porque o senhor é bruto, mas porque o senhor não conhece o assunto. Entendeu? Então, quando a gente fala que uma pessoa é ignorante, tem esses dois sentidos. Ou seja, o bruto é... Na verdade, a palavra ignorante, ela não se adapta à pessoa bruta. A palavra que se adapta à pessoa bruta é estúpido. Mas ignorante também. É o termo popular. De estúpido, é o termo popular. De bruto. É o termo popular, mas a palavra para o ignorante que a gente conhece é estúpido, bruto, agressivo. E essa é a palavra. Mas quando eu digo assim, o irmão Luiz, ele é ignorante na palavra.
Aí eu estou dizendo que o senhor não tem conhecimentos da Bíblia. Aí se alguém diz assim, a Tânia é ignorante na tecnologia, aí eu não tenho conhecimento naquela área. Entendeu? Não é, essa não é uma palavra pejorativa, que está dizendo, que está maltratando a pessoa. Então, Deus não criou o homem ignorante, Ele criou o homem inocente, mas não ignorante. Antes da queda, havia um jardim. O Éden não era apenas um espaço geográfico, era a expressão viva da vontade de Deus. É o comentário que eu estou lendo. Um lugar de comunhão plena, de liberdade, com limites, de beleza e propósitos. Olha só, veja só como o Éden era. Era a expressão viva da vontade de Deus. Deus fez um lugar com tudo que o ser humano precisava, que o ser vivo precisava para viver. Era um lugar de comunhão plena, por quê? Porque Deus estava com ele. Todo dia Deus passeava ali no jardim com Adão e Eva. Imagine você todos os dias ter a companhia de Deus. E de liberdade, com limites. Vocês sabem o que é liberdade com limite? Irmã Clécia. Já está bem explicada a palavra da irmã. Eu tenho um limite numa ação minha. Muito bem. Ou seja, Aliás, não só uma ação, em toda ação. por exemplo, se a Clécia disser assim para o Cauã, olha Cauã, você pode usar o telefone, mas você só vai usar o telefone durante 2 horas. E você não vai acessar esse site aqui, você não pode acessar esse site. Então, ele está com uma liberdade limitada. Não é uma liberdade que ele possa fazer tudo o que ele quer. Por quê? Porque se ela for deixar ele fazer tudo o que ele quer, ele vai acontecer o que com ele? Ele vai ser prejudicado. Ele vai se prejudicar. Por quê? Porque ele vai entrar em sites que ele não pode entrar, ele vai ver coisas que ele não... E isso vai afetar a mente dele, o espírito dele. Então, quando Deus nos deu a liberdade, Ele pôs um limite. Mas esse limite, Ele nos deu o limite para que a gente não fosse prejudicado. Não é porque Deus não queria que a gente fizesse, é porque Deus deu limite para nos proteger de nós mesmos. E mesmo Deus dando limite, colocando limite, olha o que o homem fez. Ele desobedeceu o limite que Deus deu. Então, a liberdade nossa foi com limite. Então, ele era um lugar de beleza e propósito. Não era só beleza que tinha no Éden, mas ali tinha propósito. O propósito era desfrutar da companhia de Deus. Então, a gente perdeu esse benefício. Ali, o ser humano vivia em estado de inocência, não por desconhecimento do mal. Ele sabia do mal. Tanto é que ele sabia que Deus avisou. Entendeu? Deus disse, olha, não comam, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Vocês vão perder essa inocência. Mas por estar plenamente orientado ao bem. Ou seja, eles não viviam em estado de inocência por desconhecimento do mal, mas por estar orientado acerca do bem. Aí nós vamos, estudar essa lição e entender que aquele lugar não é para a gente ver como uma nostalgia de um passado perdido, mas como uma proclamação teológica que ilumina o presente e aponta para o futuro prometido. Porque lá em Gênesis, a profecia que Deus dá de Gênesis, ela aponta para a nossa eternidade, para a nossa vitória final. O Éden não é só um cenário de uma antiga história, ele revela o coração do Pai, que nos criou para um relacionamento, para o cuidado e para ser a sua glória. Então Deus nos criou para ter um relacionamento conosco. Um relacionamento diferente do que ele tem com os anjos. Por quê? Porque ele quer que nós desejemos ter esse relacionamento com ele.
Ele não quer que a gente seja obrigado. Eu vou ter esse relacionamento porque você está me obrigando. Não. Ele quer que a gente escolha ter esse relacionamento com Ele. Voltar ao cenário da criação pelo relato bíblico é reencontrar o projeto original do Altíssimo. Qual seja, viver com interesse, em união com o próximo e em reverência e temor diante dele. Qual o projeto original? Era viver com interesse, em união e ser reverente e ter temor a Deus. Então esse era o projeto original de Deus. Mas nós, quer dizer, Adão, né, destruiu. Um estado de comunhão e harmonia. Ou seja, um estado de comunhão e harmonia. Deus criou o Éden, Deus colocou o homem lá para que ele vivesse em comunhão e harmonia com a natureza e com Deus. Antes da queda, não havia culpa, nem medo, nem angústia ou qualquer descompasso de consciência. Irmão, vocês já pensaram? A gente já cresceu nesse mundo onde há medo, onde há culpa, onde há angústia, tristeza, dor. Mas vocês já imaginaram um mundo sem nada disso? Foi como Deus criou. Deus projetou o Éden, botou o homem lá. Ele nunca ia ter doença. Ele ia trabalhar, ele ia cuidar do jardim. Mas ele não ia ter o esforço que ele tem hoje. Ele não ia ter tristeza. Por quê? Porque ele não tinha a maldade que existe hoje. E ele ia desfrutar de tudo que é bom, do paraíso. Aí, hoje a gente vive sofrendo. A gente não ia ter... Imagine você viver eternamente sem enfermidade, que é o que vai acontecer conosco. Mas Deus, quando nos criou, Ele criou para sermos assim. Ele não criou a gente para doença de maneira nenhuma. Ele não criou esse corpo nosso da forma como ele está, que ele ia morrer. Ele criou a gente para sermos eternos. Mesmo lá no Éden. Só que por causa da desobediência, da escolha, nós fomos banidos e tivemos as consequências, né? Tudo refletia o propósito e a bondade do Senhor, que formou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego da vida. Essa condição inicial será detalhada, a gente vai ver essa condição inicial detalhadamente nessa lição. E vamos tentar compreender um pouco, né, o plano divino melhor. A comunhão com o Criador na primeira morada. O ser humano não foi só mais uma criatura entre as demais. Ele foi intencionalmente chamado à existência para o relacionamento. Ou seja, a gente já viu aqui que nós não fomos criados como os outros. Nós fomos criados de maneira diferente. E nós somos criados para nos relacionarmos com Deus. Nós somos criados, irmãos, para sermos a família de Deus. Deus, Ele, na sua bondade, no seu imenso amor, na sua misericórdia, Ele nos criou para sermos a sua família. Mas Ele não queria, se Ele quisesse que a gente fosse a família dele e dissesse assim, não, eu vou criar um povo aqui e eles vão me adorar e pronto. Isso Ele tem os anjos. Mas Ele nos criou para que nós escolhêssemos. E nos deu o direito de dizer assim, eu quero ser a família de Deus. Ou dizer assim, eu não quero ser a família de Deus. Então Ele nos deu a possibilidade de dizer não para Ele. Você já pensou? Um Deus poderoso criar o ser humano e dar o direito para ele de escolha, de rejeitá-lo ou não. De rejeitá-lo ou não. Então assim, Ele nos criou para sermos família dele. Ele não quer só a nossa adoração. Ele não quer só que a gente o adore, que a gente preste um culto, que a gente glorifique. Ele quer que a gente deseje ser família. Ter um relacionamento. Deus não é um ser inalcançável. Deus, Ele quer ser tratado
por nós como o pai. Não como o pai trata os filhos, ou os filhos tratam o pai hoje, viu, gente? Não dessa forma, não. Mas com respeito, com honra, com amor. É dessa forma que Deus quer que os filhos dele queiram ele e que ele deseje que nós venhamos desejar ter a companhia dele. Irmãos, nós temos muita dificuldade de ficar na presença de Deus porque não estamos o vendo. Não é isso? Quem aqui tem dificuldade de ficar na presença de Deus conversando com Ele porque não está o vendo? Se eu tenho, Adão? Tem, né? Então assim, nós temos essa dificuldade de passar tempo com o Senhor porque não estamos vendo Ele como a gente vê. Só que quando a gente tira um tempo para Deus, a gente senta em qualquer lugar e diz assim, Senhor, eu estou aqui e eu quero desfrutar desse tempo com o Senhor. Esse tempo é para o Senhor. Eu reservei essa 1 hora, esses 30 minutos para ficar com o Senhor. Mas eu disse que Jesus andava com ele, viu o milagre e não acreditava nele. Quem os discípulos? Sim. Não acreditava? Não acreditava que ele ia morrer e ressuscitar. Eu dizia as coisas, fazia milagre, fazia milagre, fazia. Eu disse que estava mais tudo. Mas ele não acreditava no sentido de que ele fosse morrer. E depois que ele morreu, ele não acreditava que eles fossem ressuscitar. Então, mas eles acreditavam que ele era um filho Depois de que Deus. ele morreu, porque eles se converteram. Exatamente. Mas eu estou falando, irmão Adão, no sentido de a gente ter dificuldade de conversar com Deus porque a gente não está vendo Ele de forma física. Caraca, eu disse, será que estou conversando com vento, né? Mas, gente, a gente tem que entender o seguinte, Deus está aqui. A gente não está falando sozinho. Entendeu? Para vocês terem uma ideia, segunda-feira, geralmente, às vezes acontece alguma coisa e eu não faço, mas eu ligo o celular, só ligo lá para as 5, 6 horas na segunda-feira. Então, se alguém morrer, se falar comigo é perdido. Eu já avisei para a Priscila e para uma sobrinha minha, digo, se acontecer alguma coisa, na segunda-feira que vocês precisem falar comigo, falem com o João, porque eu vou estar com o celular desligado. Porque esse dia eu tirei para ficar sós com Deus, só eu e ele. Então assim, se chegar alguém lá em casa e apertar a campainha, vai apertar e eu não vou atender. Então eu não atendo ninguém. Sexta-feira é só eu e Deus. Eu não faço nem comida, porque eu passo de jejum. Aí, segunda-feira, eu acordei muito tarde, porque eu estava com muita dor de cabeça. Aliás, eu acordei cedo, mas eu levantei tarde, porque eu estava com enxaqueca. Eu tomei remédio, eu fiquei na cama esperando. Aí depois que aliviou um pouquinho, eu fui para o meu cantinho, que eu fico lá com Jesus, com Deus, com meu Pai. Aí já passava do meu dia, quando eu fui. Cheguei lá e eu digo, olha Senhor, eu estou aqui, eu quero desfrutar da sua presença e quero saber o que é que o Senhor quer falar comigo. E eu conversei com meu pai, né? Falei para ele, agradeci e falei com ele. E ele disse assim, hoje eu quero falar com você do livro de Oséias. E eu li o livro de Oséias também. E Deus falou de maneira tremenda comigo naquele livro. E quando eu li a passagem, aí o Espírito Santo falava comigo. Tá vendo? Isso. E eu anotava, que eu faço meu devocional com um caderno. E tudo que eu escuto, eu vou anotando. Porque eu tenho uma memória boa, né? Para não dizer o contrário. Então assim, já hoje, Deus falou comigo no livro de Ezequiel. Ele falou comigo no livro de Ezequiel. Então, Deus fala com a gente dessa forma. E eu escuto, às vezes, a voz do Espírito Santo dentro da minha mente. Às vezes eu estou orando assim, pergunto certas coisas a Deus e Ele responde. Tem coisas que Ele nunca respondeu. Faz 5 anos que eu estou perguntando e Ele ainda não respondeu. Mas, tem coisas que Deus responde na hora. Então, assim, é uma conversa. Às vezes eu tenho dificuldade de orar? Tenho dificuldade. Esses dias eu estou com dificuldade de orar, mas eu fico ali, aí eu vou escrevendo, falando com Deus através da escrita, eu gosto de escrever muito, vou escrevendo aquilo e eu estou ali. O caderno de oração está ali, né? Eu anoto os pedidos de oração das pessoas, apresento a Deus. Irmãos, as horas passam rápido.
É um dia em que eu tiro para ficar só com Deus e Ele está ali. Mesmo que eu não sinta nada. Tem dia que eu não sinto nada. Tem dia que eu não escuto nada. Mas eu falo com Ele, leio a palavra, medito na palavra, estudo a palavra. Então assim, a gente tem que criar esse hábito e ter na nossa mente de que Deus é uma pessoa invisível, mas Ele está ali. Então se você tem dificuldade, você faz o seguinte. Se você for sentar, você pega uma cadeira para você e pega a outra para Deus. Senhor, senta aqui. Espírito Santo, senta aqui. Eu quero conversar. E conversa como se você estivesse vendo alguém ali na sua frente. Ou você pode falar, irmãos, como você estivesse falando com alguém que você está conversando, com um amigo. Não precisa dizer assim, oh, Santíssimo Espírito Santo, grandioso. Não. Ele quer relacionamento, intimidade. Ele quer respeito, honra. Mas quando a gente respeita e honra, a gente não quer dizer que a gente tenha medo. Não é esse temor que Deus quer da gente. É o temor de respeito. Ou seja, não é medo. A gente tem medo do... Quer dizer, quando eu era pequena tinha, né, medo do meu pai. Eu não tinha temor, eu tinha medo mesmo, né? Mas a maioria das famílias, ela tem a liberdade de chegar dentro de casa, até depois que a gente se casa, né? Na casa da minha mãe, eu entro, eu tenho até a chave, eu ando com a chave na casa da minha mãe. Então eu não preciso pedir licença para entrar. Eu chego lá, abro a porta, entro, vou lá no fogão, mexo nas panelas, vejo o que é que tem, belisco. A gente não tem essa liberdade na casa dos nossos pais? Então é a mesma liberdade que Deus quer que a gente tenha com Ele. Senhor, eu entrei na tua casa, estou aqui no teu santuário, na tua presença. Agora eu quero saber o que o Senhor quer de mim. É conversar, gente. É isso oração, irmão Adão. Oração é isso. É dialogar com o nosso Pai. Então Deus nos criou para ter relacionamento. Ou seja, ele foi concebido, o Éden foi concebido para a comunhão. Olha que todos os dias Deus vinha no final do dia, porque naquela época, para Israel, o nosso final do dia aqui termina meia-noite, né? O dia. Mas a virada do dia aqui é 6 horas, né? A gente diz assim, passou da tarde para a noite, né? É 6 horas. Então era nesse horário que Deus vinha conversar com Adão. Terminando o dia e começando outro. Então ele vinha antes de Adão ir dormir, ele passeava no jardim com Adão e Eva, conversava. Imagine você conversando com Deus. Então hoje nós podemos fazer isso. Nós podemos entrar no jardim de Deus e conversar com Ele, como Ele conversava com Adão e Eva. Nós temos esse mesmo direito. Olhe que Jesus veio, morreu para nos religar, para que nós pudéssemos ter novamente esse relacionamento que nós tínhamos perdido por causa do pecado. Que através de Jesus nós temos o livre acesso direto a Deus. A cortina foi rasgada e a porta foi aberta. Então, a casa de Deus nem porta tem. A casa de Deus nem porta tem. O santuário de Deus está aberto lá, para que os filhos deles cheguem e digam, Pai, eu estou aqui. Exatamente, que privilégio. Então, eu estou aqui, Pai. E se você não tiver o que falar, você desfruta, eu estou aqui, eu não tenho o que falar, Pai, eu só quero ficar na tua presença. Então, assim, a gente tem que aprender a desfrutar da presença de Deus, a ter essa comunhão com o Senhor, que foi para isso que Ele nos criou. Não, Ele não nos criou como um acessório espiritual, né? Mas como um eixo de sua identidade e missão. Então, o Criador nos criou, nos deu uma morada para que tivéssemos isso, comunhão com Ele, para que tivéssemos, nos identificássemos com Ele. A existência para o relacionamento, nós fomos chamados a existência para o relacionamento com Deus. Deus se manifestava no silêncio vespertino, convidando o ser feito à sua imagem e semelhança à escuta e à caminhada. Tanto é que ele dizia, Adão, ele chamava quando ele chegava, né? E Adão corria para perto dele.
Aí quando Adão pecou, o que foi que Adão fez? Olhou para se esconder. Se escondeu. Ou seja, o elo foi quebrado, a inocência foi quebrada. Aquela inocência que fazia ele sentir vontade de estar na presença do Senhor, foi quebrada. Essa imagem comunica um ser todo-poderoso que se aproxima, que anda ao lado, que deseja ser conhecido e amado. Não por obrigação, mas por ato de livre vontade. Então, Deus nos criou para isso, para andar ao nosso lado, para que Ele seja conhecido por nós e amado, mas que a gente tenha o poder de decisão. Se a gente quer andar ao lado dele, se a gente quer o amar e se a gente quer o conhecer. Aí Ele deixou essa decisão com Adão. E Adão disse não para isso. E olha que antes de Adão tomar a decisão, Adão passou um tempo vivendo dessa forma, andando ao lado de Deus, conhecendo Deus e sendo amado por Deus, cuidado por Deus. E ele escolheu não ter mais essa vida com Deus. Você imagina que tristeza é. Imagine. Agora, irmãos, vocês já imaginaram Deus é o Pai? Aí ele cria, faz uma criatura e diz assim, olha, eu sou o criador de vocês. Eu sou o seu criador. Mas, além de ser criador, eu quero ter um relacionamento com você. Eu quero ser amado por você. Eu quero que você escolha andar do meu lado. Eu quero que você escolha me conhecer. Foi para isso que Deus nos criou. Aí ele diz, eu quero que você me escolha para ser seu pai. Para que eu tenha um relacionamento, você tenha um relacionamento comigo. Aí o Deus Todo-Poderoso, ele faz isso. E deixa a escolha na mão de um ser que ele criou. Aí esse ser e ele dá uma demonstração do cuidado dele, da bondade dele, do amor dele para conosco. Ele dá toda a demonstração. E de como seria a vida ao lado dele. Aí aquela criatura que ele criou, ele diz não para o seu Criador. Ele diz, não, eu não quero ter esse relacionamento. Eu escolho viver da minha maneira, sem a tua presença. Você já imaginou que, assim, vamos dizer, na linguagem humana, que tristeza foi para Deus ver a criatura dele dizendo não para ele, a criatura que ele tanto amou, cuidou e fez um jardim com tudo que ele precisava para ele. Aí ele diz, não, eu não quero a sua presença, eu não quero a sua comunhão, eu não quero desfrutar da sua presença, eu não quero te conhecer melhor, eu não quero ter um relacionamento. Porque a atitude de Adão foi isso que Adão disse quando ele pecou. Agora, imagine a gente, simples mortais, quando o filho faz isso conosco, a gente fica para morrer. Tem gente que se mata, literalmente, né? Tem mãe que se mata, tem pai que se mata. Agora imagine a dor que Deus não sentiu vendo a criação dele virar as costas para ele. Imagine o que é que Deus não sente hoje conosco, quando a gente escolhe ignorar a vontade dele e fazer a vontade dele. Vocês imaginem o quanto não está sangrando o coração de Deus, ele olhando para a humanidade que ele criou, da forma como está. Então, assim, a gente não para pensar nisso. A gente acha que porque Deus é Deus, ele não sofre. A gente acha que porque Deus é Deus, ele não se entristece. E a gente viu na lição passada que ele se entristece, né? Que ele sente. Então, assim, antes da gente pecar, a gente cometer o pecado, a gente tem que pensar que aquele pecado, ele está atingindo Deus de uma maneira terrível. Nós estamos, cada vez que a gente peca, a gente está novamente sacrificando Jesus, porque nós vamos precisar do sangue de Cristo para limpar o pecado que cometemos. Então, literalmente, nós estamos sacrificando novamente Jesus, cada pecado que cometemos. Então, ele escolheu para que nós, não por obrigação, escolhêssemos ele, mas por livre vontade. Deste modo, a inocência de Adão, antes da queda, não representava ignorância ou ausência de racionalidade, mas a disposição íntima de confiar plenamente em Deus e a fonte de todo bem. Ou seja, a inocência que Adão tinha, a qual Deus criou, não era a ausência de racionalidade. Era que Deus queria
que nós escolhêssemos confiar, que Adão escolhesse confiar plenamente nele, sem titubear. Eu confio de olhos fechados. Então, a partir do momento que Adão comeu o fruto, ele está dizendo, a minha confiança não é da maneira que eu achava que era, ou que eu estava dizendo que era. Eu não confio tanto assim como eles confiavam. Por quê? Porque se ele confiasse, ele jamais ia duvidar da palavra de Deus. Então, irmãos, quando nós não obedecemos à palavra, é porque nós estamos dizendo que Deus é mentiroso. Quando nós não confiamos na palavra que Deus disse, é porque nós estamos desacreditando em Deus. A gente não pensa dessa forma, mas é dessa forma. Quando Deus diz assim, não faça, e a gente diz, não estou vendo motivo para não fazer, nós estamos dizendo que não confiamos nele. Então, temos que ter isso na nossa mente. A ruptura, portanto, não começou com o ato de comer o fruto proibido, mas com o colapso da confiança e da fidelidade que sustentavam o vínculo com o Eterno. Ou seja, o pecado não foi o ato de comer, não. Aquilo era só uma ordem que Deus deu para que o homem tivesse um limite. Mas foi justamente a falta de confiança que Adão teve em Deus. Ele não confiou naquilo que Deus disse. Quando a serpente disse, não, se você comer não vai acontecer nada não. Ele não quer que você coma, porque se você comer você vai ficar igual a ele. Aí ele disse, aí entra também a falta de temor, né? Quando a gente não confia, a gente não teme. A gente está dizendo, porque quando Eva escolheu acreditar na serpente em vez de Deus, ela estava dizendo, então Deus está mentindo. Eu estou acreditando no que ela está dizendo. Na verdade foi isso aí, mas também foi o desejo de ser igual a Deus. Sempre assim. Um cantador fantástico, proposta. Mas o desejo de eu ser igual a ele eu estou dizendo o quê? Quando eu estou dizendo que eu quero ser igual a Deus, é porque eu não estou confiando nele. Nem tudo da confiança. Proposta sedutora. O diabo só lança proposta sedutora. E quando eu escolho a proposta do diabo, eu estou dizendo o quê? Que eu não confio Em Deus. Quando eu escolho viver a minha vontade, por exemplo... Toda vez que eu pego, porque eu não confio em Deus? Será? Tudo. É falta de confiança. Quando meu filho desobedece, eu confio em você. Ele está temendo, né, pastor? Ele tem boa. Está temendo a falta de confiança. Por exemplo, se Deus dissesse assim, olha, deixa o seu trabalho que eu vou sustentar você. Você vai ser sustentado por mim. Se eu dissesse, não vou me deixar. Então daria como confiar totalmente em Deus. A desobediência não é um pecado, não. Oi? Medo? O quê? Confiar em Deus Não ter. Quando eu não tenho confiança, eu fico vulnerável para desobedecer, não é não? Porque eu não confio. Se eu confio, se Abraão não tivesse confiado em Deus, ele confiou em Deus quando Deus disse que ele ia ter filho? Ele acreditou em Deus? Acreditou? Não. Abraão não. Ele não acreditou? Não acreditou. Se ele tivesse acreditado, ele não teria deitado com uma mulher para gerar um filho. Tinha que ser assim, tinha que trabalhar o filho. Não, ele tinha que deitar com a outra. Ele tinha que deitar com a H. Aí mostra a falta de confiança dele nessa parte, né? Ele não confiou, ele não acreditou que Sara iria ter. Realmente é falta de confiança aí. Então, não é falta de confiança, não. Se ele tivesse acreditado, quando Abraão desceu lá no Egito, ele mentiu. Ele disse que a Sara era mulher. Ou irmã dele. Mas ele mentiu no sentido de que? Ele mentiu no sentido de que? Sendo minha irmã, não é minha esposa. Isso tudo é o quê? Falta de confiança, gente. E aos olhos dele não foi certo o que ele fez, né? Não. Então,
como é que eu vou confiar em Deus? Como é que eu acredito em Deus? E ao mesmo tempo, eu não faço aquilo que Deus está dizendo para eu fazer. Ou eu deixo de fazer aquilo que Deus disse para eu não fazer, ou para eu fazer. Isso não é falta de confiança? Irmãos, tem diferença. Quando Moisés feriu a pedra, quando Deus disse que não fez, ali foi uma situação, não ali é. foi uma situação diferente. Não. Ali ele estava irritado com o povo. Não. Mas não posso ir. Ali ele estava irritado com o povo. Existem situações em que a gente faz, mas tanto é que Deus contou de Moisés. Por que ele não? Porque ele desobedeceu. Deus mandou ele falar e ele bateu, feriu a rocha. Então Deus disse assim: por que tu me desobedeceste? Depois, Mas eu desobedeceu, tá fazendo. mas quando eu não confio, Aí veio a da desobediência. É, realmente. quando eu não acredito, Tem uma ligação, né? tem. O meu deixar de Agora, confiar, o meu ok. deixar de temer. Agora, Deus. ok. Toda desobediência é fruto de falta de confiança, aí é outra questão. Aí é outra questão. Por quê? Porque nesse caso, Moisés, ele desobedeceu não porque ele não acreditava que a rocha fosse da água, só ele falando. Nem toda vez que você pega é porque você não confia. Isso. Todas as vezes que você pega, ele está muito mais ligado à sua carne pecaminosa, voltada ao erro, que deseja. A sua carne lhe atrai mais para perto do diabo que para perto de Deus. Isso é um fato. Então vocês entenderam até aí? Ficou entendido? Não, é no ponto 2 agora. Entendeu, dona Josefa? Por que Adão perdeu a liberdade que Minha tinha? filha só vai mostrar que estava comendo. Eu tenho mais sujeito, eu estou falando assim do nada, A harmonia entre corpo, mente e espírito. A condição original do ser humano no Éden não se limitava a um estado moral irrepreensível, mas expressava uma integração plena entre todas as suas dimensões. O corpo que se movia com propósito, a mente que discernia com clareza e o espírito que permanecia aberto à presença divina. Ou seja, eles eram interligados, não havia separação. Então, o corpo era aquele que se movia, né? Levava o espírito e a alma para onde o homem quisesse, ou para onde Deus quisesse. A mente que discernia com clareza e o espírito que permanecia aberto à presença divina. Não havia separação. Cisão aqui é separação interior. E hoje nós temos... Por que nós temos tantas perguntas, tanta dificuldade? Somos tão complicados. Se fosse na época de Adão, o ser humano não era tão complicado como hoje. Por exemplo, a mulher, quando diz não, ela está querendo dizer sim. E por que você diz não? Você está querendo dizer assim? Porque somos complicados. Graças a Deus, ela reconhece que ela é complicada. Mas eu sou bem diferente. O quê? Sou. Eu não sou casado com um preventivo. Eu sou bem diferente. Então, assim, por exemplo, vocês já viram que quando você quer alguma coisa do seu marido, a mulher, né? E você sabe que o marido não vai. Bom Luiz está sempre piscando. Que o marido não é fácil. Aí você diz o quê? Eu não passo no banho. Não quero, né? Eu saio de banho. Por exemplo, você quer muito ir jantar fora. Aí o marido diz assim: e aí? Vamos? Tu quer jantar fora? Não, é melhor ficar em casa mesmo. Mas a vontade dela é de ir. Você não diz assim, eu estou indo porque você quer muito, mas por mim O meu vai não. Então, é a natureza da mulher. Nós somos complicados. Natureza nossa. Então, nem sempre nós dizemos Sim. não. Não. O não da mulher muitas vezes quer dizer sim. Sim, é. E o sim da mulher muitas vezes quer dizer não. Não. E o homem tem que identificar. O homem Tem que é adivinhar. logo. Sim é sim, não é não. O homem é o sim, assim, não, né? O homem tem que adivinhar. Se ela falar não de um jeito, aí O é que dá não. raiva é isso. É porque
sabe que é no sexo, tá bem complicado, sabe o caminho certo. Mas eu acho que o meu esposo tem um lado feminino muito aguçado. Eu acho que sim. É, porque toda vez que eu pergunto, amor, tu vai querer comer o quê? Não sei. Não, não sei não. Realmente não sei. Sabe por que eu não sei? O que tem pra comer? Porque ele já sabe que a senhora conhece o que ele gosta. Não, Sério? ele não gosta do que eu gosto. Quando eu digo não sei, é porque eu não quero que ela tenha trabalho. O que tiver pronto lá, o que for mais fácil de fazer. Mas aí, se eu estou perguntando, olha só como é complicado. Se eu estou perguntando o que é que você quer, é porque não tem nada e eu quero que você diga o que é para eu ir fazer. Aí quando você diz assim, o que você for comer, eu como. O que é que tu vai comer? Ovo com milho. Aí você não quer, não. É complicado, não é? Milho se come com ovo, a não ser cuscuz. É complicado, não é? É só o cuscuz com ovo. Não, mas não é o que eu quero? Não, é o que você vai Se comer? falar assim, já sei dois três. Vamos aos gostos normais. Então, assim, Essa mistura é louca aí também, não. É que é o bicho picando ao mesmo tempo, fica difícil. Então, tá vendo que não é só a mulher que é complicada? Não. Então assim, eu já disse, amor, quando eu perguntar, você diga, ó, tem feijão, tem arroz, tem macaxeira, tem inhame, tem cuscuz. Diga o que você quer. Aí, E você não tá bom. Aí você não tá o ovo com milho. aí eu digo, eu quero inhame com charque. Eita, aí não tem não, hein? Não, mas se eu disse as condições, geralmente eu digo, tem isso e isso. Você vai querer o que ele disse? Ela dá as opções, né? Eu dou as opções. Eu dou as opções. Tem isso e isso. A gente memória mesmo. Geralmente eu digo isso. Não é não? Tem isso e isso. Ontem eu disse no carro, No carro? Sim. Que hora no carro? a gente saiu daqui e foi pra casa. Tu vai chegar em casa, quer comer o quê? Sim, eu perguntei o que você queria comer. Disse o cara que tinha? Disse de manhã, eu já tinha dito pra você, tem cuscuz e carne. Disse de manhã. Exatamente. Eu não fiz Mas nada. nesse dia já era outra coisa, né? Não, a gente tá falando de 11 horas da noite. Mas ele viu que eu não fiz nada depois disso. Então o que é que Eu eu tenho tenho guardado na mente, só tem aquela coisa. Sabia que era opção. Cuscuz e carne. Ela diz isso como se ela tivesse uma boa memória. Ontem ela pegou a cadeira de roda, essa aqui, queria me jogar dentro da bala. Não queria nem que eu abrisse a porta. Ela me traz a cadeira e me leva em direção à mala. Aí depois disso, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não sei. Mas por quê, pastor? Ela tava vendo o povo tudo aflito, né? Não tinha feito, não, tá todo mundo rindo. Então assim, corpo e alma e espírito, eles viviam sem separação, em harmonia total. Só que depois da queda, né, essa harmonia implicava a mais perfeita ordenação das partes em torno de um centro que era Deus. Ele girava tudo, é 1.2. Antes da queda, razão, afeto e vontade não competiam entre si. Por quê? Porque eu não tinha necessidade. Razão, afeto e vontade. Porque a minha vontade ela era a de Deus. Eu fazia o que Deus queria. Então, o meu afeto era aquele afeto inocente, não tinha maldade, não tinha nada. Era um afeto divino que habitava em mim. Então, assim, a vontade era a vontade de Deus. Não existia competição entre razão. Hoje a gente fica, né? O coração diz uma coisa, a razão diz outra. E aí o espírito diz outra. E a gente vai decidir o quê? Olha como a gente se tornou complicado. Quando o filho está em um apuro, aí o coração diz assim, você tem que ajudar. E a razão diz assim, não ajuda, porque se você ajudar, ele vai continuar errando. Aí quem é falando mais alto? O coração, né? O ser humano dá mais ouvido ao coração. E enganoso é o quando a gente deve dar mais atenção à vontade de Deus. Então, assim, elas não competiam, porque a gente confiava, o homem confiava em Deus. Ele era sustentado por Deus e pela obediência. Era uma
essência unificada, uma espiritualidade encarnada, onde o corpo não se opunha ao espírito e os pensamentos não resistiam à luz. Já que a gente está falando de coração, o coração da gente é como isso, a gente consegue. O senhor consegue amar o irmão Adão e odiar a irmã Maria? É o contrário. Não, no mesmo coração. Fica dizendo aqui. O senhor consegue amar alguém e odiar outra pessoa? O seu coração consegue guardar esses dois sentimentos? O senhor consegue, mas a pessoa do irmão Adão eu amo, agora a pessoa da irmã Maria eu odeio. O seu coração, o senhor consegue guardar dois sentimentos? Tá? Não sei. Assim. Sério. Claro que você tem raiva de mim. Se eu vou ter raiva dele, eu vou dizer que alguém amou? Existe. Não existe. E aí, irmã Maria? Eu não sei de nada. Não, você tem que responder. Dona Josefa, o que a senhora acha? Consegue amar um e odiar o outro. A senhora consegue dizer assim, só um exemplo, eu odeio a Adriana, mas eu gosto da Josefa, minha filha. A senhora consegue guardar esse sentimento no seu coração, os dois, odiar um e amar o outro? Conforme o problema, né? Conforme o problema, né? Consegui. Conforme o problema. Não é consegue. Irmãos, nós fazemos isso, mas sabe por quê? É fácil. Porque o amor de Deus realmente ainda não tomou conta do nosso coração. Porque a palavra de Deus diz, de a mesma fonte sai água doce e salgada? Então, como é que do mesmo coração ele vai ter amor e ter ódio? Entenda, o crente tem inimigos, o crente tem inimigos, Mas ele não pode. mas ele não pode ser inimigo de ninguém. Alguém pode não gostar de mim, mas eu não posso. Alguém pode me odiar, mas eu não posso odiar. No meu coração, eu muitas vezes odeio, mas o que é que eu odeio? Eu não posso odiar as pessoas, eu odeio as práticas. Por exemplo, um ladrão que roubou lá em casa, eu não posso odiar o ladrão, eu odeio o que ele fez. Mas também eu odeio. Sim, mas odiar as práticas, até Deus odeia. Isso é pior, a pessoa pode odiar A pessoa a gente não pode odiar. As práticas podem. Prática que ele cometeu. Pela prática pode acontecer. Não foi isso? Mas, irmão, mas olhe como é difícil para nós, seres humanos. A gente tem que separar o mal que eu sofri, eu tenho que separar o mal que eu sofri da pessoa que me causou esse mal. Agora, a diferença é a seguinte. Digamos, eu roubo o celular do pastor, um exemplo. Então vamos lá. Um exemplo, né? O pastor não pode me odiar, mas pode odiar o ato que eu fiz. Agora, por que eu não posso odiar a pessoa e posso odiar a prática dela? Porque quando ela deixa de praticar o erro dela, quando ela já se converteu, não rouba mais, eu deixo de odiar as práticas. Já a pessoa, para eu deixar de odiar uma pessoa, é muito mais difícil. Porque se eu odiar ela pelo que ela fez, mesmo quando ela deixar de fazer, eu vou continuar odiando. É verdade mesmo. Então não é a pessoa que a gente odeia, é as práticas que aquela pessoa faz. Oi, irmão Adão. Me diga aí uma pessoa que o senhor odeia. Eu não Não tenho tem. obrigado. Eu nunca bebi em canto nenhum. Pronto, o senhor não odeia ninguém, né? O problema do mal foi só a rapariga mesmo. Eu já tive raiva. Então assim, tá vendo que o senhor não conseguiu. A mulher queria. Agora, Eu não queria não, é ruim aqui. ô irmão Zé Luiz, o senhor lembra do dia em que o senhor odiou, que o senhor não podia ver nem na frente aquela criatura, aquela pessoa? Então ele quase morre. Mas o senhor não odiava ela. O senhor odiou a prática dela. Por quê? Porque se o senhor odiasse ela, depois o senhor não estava assim com unha e dente. Entendeu? O senhor não conseguiria, continuaria não olhando. Aquele negócio que ela fez comigo, que não foi só fazer nada, não fazer nada. Então aquilo que ela fez. Que eu não podia ver isso. Mas o que ela fez? Ela se arrependeu e o senhor perdoou e acabou. Então zerou, não é isso? O senhor olha para ela e já não vê. Não tem mais. Lembra, mas não sente mais a nada. É como se ela nunca tivesse feito.
Entendeu a diferença? Entendeu por que nós não odiamos e amamos? Nós não podemos odiar e amar. Se a gente odeia é porque o amor de Deus não está. Eu passava na forma de falar, não pode ficar aqui. É porque a gente não sabe expressar. Aí a gente diz que odeia a pessoa, mas a gente não odeia, é a prática. E se a gente odiar, a gente está em pecado. Se a gente odiar a pessoa, a gente está em pecado. Então assim, o nosso espírito, corpo e alma, eles viviam em obediência, né? União, harmonia, um com os outros. Nesse estado de inteireza, cada instância do ser glorificava o Senhor. Então todo o nosso corpo, alma e espírito glorificava na sua inocência o Senhor. Porque a gente não queria ser igual a Deus, a gente não competia uns com os outros, um com o outro, né? A carne, o corpo competindo com o espírito, e hoje é uma guerra. Porque a palavra de Deus diz que os nossos membros guerreiam entre si. O corpo guerreia, é uma guerra, né? Entre o corpo e o espírito. Aquilo que eu quero, eu não faço. Mas o que eu não quero, eu faço. Então há uma guerra, e antes não era assim. Antes vivia em harmonia. O que o corpo desejava era o que o espírito desejava. Agora 2. O dom da liberdade e a dignidade do mandato cultural. Olha só, o dom da liberdade, né? Imagem, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O ser humano recebeu dele 2 dons fundamentais. Quais os dons fundamentais que nós recebemos do Senhor? O dom da liberdade. Nós recebemos o dom da liberdade e a dignidade do mandato cultural. Então nós temos liberdade para decidirmos até rejeitar Deus. Deus nos deu essa liberdade. Irmãos, quando a gente nasceu uma criança, ela já vem para o mundo com 2 coisas que ela não pode de maneira nenhuma fugir. Que ela vai morrer? Não, ela vai morrer. Já nasce com essa certeza. O ser humano já nasce sabendo que vai morrer. E o ser humano também já nasce sabendo que vai ter que decidir. O poder de decisão. Ou seja, ninguém pode decidir por mim, a não ser que seja um Miguel da vida. Entendeu? A não ser que essa pessoa seja incapaz. Mas a partir do momento que o ser humano atingiu a maioridade, ele tem o poder de decidir. Então, ele decide o que fazer e o que não fazer. E esse dom foi Deus que nos deu. O dom de decisão, de liberdade. E a gente já estudou aqui. O Criador confiou ao homem o dom da escolha. Ele nos deu o poder de escolher. E todo dia eu digo, Senhor, eu devolvo para ti, porque eu não sei escolher. Eu digo, escolhe por mim. Porque nós não sabemos, irmãos. Nós não sabemos escolher. Quantas vezes, quantas coisas nós escolhemos errado? Então assim, quando nós deixamos Deus escolher por nós, temos a certeza de que Ele escolheu certo. Então nós temos o dom de escolha, instruindo-o claramente sobre o que era permitido e o que deveria ser evitado. Ou seja, Deus ele nos deu, mas Ele disse, olha, de tudo você pode comer. Você só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus colocou um limite para a liberdade do homem, da escolha dele. Ele disse, olha, vocês podem escolher tudo, mas vocês não vão escolher isso aqui. Por quê? Aí ele disse, por quê? Porque se vocês escolherem isso aqui, vai ter uma consequência. E ele falou qual a consequência ele teria. Mas ele também, ele disse, eu dou a liberdade. Menos isso aí, eu estou dizendo para vocês não escolherem. Mas a liberdade que eu dou para vocês de escolha, vocês até isso podem escolher. E o homem escolheu. Quando você vai perder a escolha para Deus, quantos casamentos errados tem feito agora? Pois é. Não é isso, né? Quantos casamentos? Mas
essa escolha Deus não escolhe por ninguém. Mas isso que eu estou dizendo, não é Deus que está dizendo, é essa escolha da gente. Mas quando a gente está na presença do Senhor, nós temos base bíblica para uma escolha consciente de uma pessoa. E Deus dá lá todos os exemplos como uma pessoa de Deus deve ser para que a gente possa escolher. O problema é que a gente não tem paciência de esperar. Aí a gente quebra a cara. Agora vai trabalhar no serviço, na área dele, vai agarrar em tudo. Então, assim, essa autonomia não era sinônimo de independência irrestrita. Isso quer dizer o quê? Que eu não poderia, a minha independência não era para eu fazer tudo que eu tivesse vontade. Tinha um limite. Ou seja, tinha uma restrição. Qual foi a restrição que Deus colocou para Adão? Não coma aquela era a restrição. Mas Adão comeu. Mais uma expressão de plenitude de discernimento diante dele. Obedecer não por obrigação, mas por confiança intransigente naquele que chama a luz os viventes. Ou seja, a gente deve obedecer a Deus porque confiamos nele, não por obrigação. Então, eu não bebo porque eu confio no Senhor e ele disse que o álcool vai me fazer mal. Não é porque eu vou fazer isso por medo. Não. A ausência de coerção, ou seja, a ausência de força, de forçar, evidencia a grandeza desse dom. Deus não obriga, Deus não força você a fazer a escolha. Ele deixa que você decida o que fazer. Se você vai escolher obedecer ou não. Deus não criou marionetes, mas seres capazes de responder em amor, o que implica risco, mas também dignidade do Éden, a casa da primeira aliança. Obedecer era uma escolha relacional, não uma imposição moral. Ou seja, Deus queria que eu obedecesse porque eu o amo e porque eu quero ter um relacionamento com Ele. E isso continua até hoje, irmão. Quando eu digo que quero ter um relacionamento com Jesus, com Deus, através de Jesus Cristo, é por amor a Ele e não por obrigação. Quando o discernimento cede ao desejo desordenado, o autogoverno se converte em armadilha, à luz da Escritura. Quando eu decido que eu devo viver pelo meu nariz, pela minha vontade, isso se torna uma armadilha. Porque hoje nós estamos sofrendo consequência de nossas escolhas erradas. Porque nós não sabíamos decidir, mas decidimos achando que sabíamos. A dignidade do mandato cultural. A terra não foi entregue ao ser humano como um território a ser explorado, mas como um refúgio de plenitude a ser cultivado. Hoje nós temos que suar, não é isso? Naquela época não. Ele só tinha que cuidar de uma maneira não tão pesada como hoje. O homem, ele foi colocado no jardim para trabalhar, para cuidar do jardim. Mas aquilo não era um sofrimento, era um prazer que ele ia ter. Mas por causa da queda, né, do pecado, nós hoje estamos sofrendo para tirar o nosso sustento da terra. Alguns historiadores dizem que o trabalho do homem era tão leve que ele não suava. Por isso que Deus disse que vai viver do suor do bolso. Então não era, o labotar não era penoso, era prazeroso o labotar. Ele que deu a fruta lá, Mas o poder de decisão. Não, aí ele falou, porque ele não tem obediência a Deus, ele machucou por causa dela. Não, irmão Adão. Foi. Eu não tivesse falado, ele tinha pecado. Não, o homem não pode culpar os outros pelo seu pecado. Cada um vai responder pelo seu erro. Adão, a culpa foi de Adão, porque o cabeça era o Adão. Se Eva tivesse comido e Adão sabia que era errado, tu se ferrou, Eva. Se arrebenta pra lá, não quer saber tudo não. Mas ele tinha um paixão, ele ferrou com mesmo. Ele escolheu, ele fez uma escolha, entendeu? Aí dá o problema.
Olha que os três foram responsabilizados, os três sofreram a consequência. Mas o homem só está com esse vírus do pecado por causa de Adão. Se Adão tivesse comido, Eva podia comer a árvore todinha. Quem ia morrer era ela. Deus ia exterminar ela e faria outra mulher para Adão. E a gente estava na boa lá no jardim, ó, sem sofrer. A culpa é de Adão mesmo. Então, Esse assim, nome, esse nome. Pode trocar de nome agora. De novo. o homem, Eu vou botar um Abraão. então o homem foi colocado no jardim, não foi para ele ficar lá só dormindo, não. Ele foi colocado lá para ele cuidar do jardim. Tanto é que ele começou dando nome aos animais, né? Os animais não tinham nome e ele começou a dar nome aos animais. Então ele foi colocado lá para trabalhar. Ele não ia viver só de sombra e água fresca. Só que o labutar dele não ia ser doloroso, ia ser prazeroso. Vocês entenderam até aí? A inocência e a possibilidade de queda. A inocência descrita no Éden não deve ser confundida com ignorância ou infantilidade. É aquilo que a gente estava conversando logo no início, lembra? Que a inocência não era falta de conhecimento. Trata-se de uma condição espiritual em que não havia culpa, mas havia livre evolução ou livre escolha. E com ela a possibilidade real de escolha. O ser humano não foi moldado como uma máquina. Ele não foi moldado como um robô, o ser humano. Mas como um ente dotado de consciência, chamado à obediência e ao amadurecimento na comunhão. Então, o homem não foi criado como um robô. O robô, ele faz o que a pessoa que está controlando manda ele fazer. Então, Deus não queria criar um robô. Ele queria criar um homem com o poder de escolher obedecer ou desobedecer. Agora, vocês já pensaram no seguinte, gente? Se o diabo não existisse, porque o diabo usou só a serpente. A serpente não foi quem fez Eva pecar, foi o diabo que estava na serpente. Ela usou só a serpente, essa bagaceira toda. Agora, se o diabo não existisse, se o diabo não tivesse pecado lá no céu e não tivesse sido jogado na terra, Deus não tinha dado escolha para o homem. Vocês já pensaram? Se o mal não existisse, só existiria o homem. Então o homem não tinha como escolher. Então ele seria um robô. Então ele seria um robô que não teria vontade própria. Por quê? Porque ele não teria o que escolher, só tinha uma opção. Não tinha céu e inferno. Hoje tem céu e inferno, Dona José. E a gente tem que escolher, ó. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer Jesus. E aí? Pois é. Para ir para o céu, só com Jesus. Eu perguntei lá em Sete Casas a uma menina se ela queria pegar filho com Jesus. Pegar filho você entende, né? Porque pegar filho com Jesus, ser fiel a Deus, viver para Jesus ali. Aí ela disse não. Eu digo não. Ela disse não. Eu digo, mas então você quer ir para o inferno? Não. Eu digo, tem como você não ir para o inferno sem estar pegando filho com Jesus? Entendeu? Então as pessoas querem ir para o céu, onde Jesus está, mas elas não querem pagar o preço, andar com Jesus. Então, é isso que vocês têm que abrir a cabeça e colocar lá dentro. Para eu andar firme com Jesus, eu tenho que me afastar do pecado. Tem que haver uma separação do pecado. E tem que haver uma escolha. Eu escolho me submeter à vontade de Deus. Eu escolho andar com o Senhor. Eu escolho obedecer a palavra do Senhor. Viver a palavra dele. Ainda que eu não concorde, ainda que eu não entenda, mas é Deus que falou. Então eu vou fazer. Eu vou acreditar. Entenderam? Poder de escolha. A liberdade dada por Deus inclui o risco da queda. Não por descuido divino, mas por honra ao amor que só pode ser verdadeiro se estiver fundamentado na justiça e na liberdade. Então, assim, a liberdade dada não incluiu o risco da queda. E Deus correu esse risco. Deus disse, não, eu vou me arriscar.
a o homem lhe desobedecer. Mas ele não estava descuidado. Mas ele queria que o homem o honrasse, que o homem tivesse o direito de decidir, eu quero e não quero. Vocês entenderam a inocência e a possibilidade da queda? O homem foi criado inocente, mas com a possibilidade de cair. Então ele não tinha a impecabilidade, porque o único ser que tem a impecabilidade é quem? Deus. Só Deus. Então, não tem como Deus pecar. Deus não é tentado pelo mal e jamais será. Ele nunca fala em mal. Eu não fui tentado pelo mal, não. De O jeito diabo não tentou Deus para levar para o mundo, para levar para onde você estava, onde você parou. Não, irmão, o diabo não tentou Deus, não. Ali era Jesus encarnado. Jesus homem. Ali era Jesus homem. Não era Deus, não. Quer dizer, era Deus, mas ele se fez homem, deixou a sua deidade lá no céu e veio para aqui só como homem. Como eu e Quando eu me pergunto isso, eu vejo aí e digo, o povo disse que Deus não foi tentado isso aqui. Então, eu vou para um canto para outro, para onde diz, olha, se você fizesse para me ajoelhar, mas ali Jesus estava como homem, 100% homem. Ele tinha a nossa natureza. Jesus ali estava enfrentando a tentação como qualquer um de nós. É por isso que nós temos o poder de resistir, porque ele conseguiu resistir. Ele conseguiu resistir com os poderes que ele tinha, porque ele deixou lá com o Pai. Lembre-se que Jesus orava. Jesus orava, precisava dormir, precisava comer. Eu desci a tentação, matando, jejuou 40 dias. A gente não jejuou 40 minutos. É verdade. Entendeu? Aí quando o Senhor lê aquele versículo, o diabo não está tentando Deus, não. Ele está tentando Jesus na natureza humana. Ele só teve de volta a natureza divina dele quando ele ressuscitou. Que é, Entendeu, irmão Adão? Para o senhor entender, e quando o senhor lembra desse, olha só. Esse carro não é nosso? Esse carro aí é nosso, não é isso? Ele já não é mais do banco não, viu? Deus deu a gente para a obra, né? Ele é nosso, esse carro. Agora, aí eu digo assim, chega pronto, aí a Clécia vai lá em casa, aí ela diz, oi, Montanha, eu tenho medo de andar de carro. Eu queria ir ali com a senhora, mas eu queria ir a pé. Eu não queria ir de carro. Aí eu deixo o carro na garagem e vou com ela a pé. O carro deixou de ser meu? Não. Mas eu estou? A pé. Então, Jesus deixou a glória dele lá com o Pai e veio para aqui nessa carne. Entendeu? Então, a glória continuava dele. Ele só não estava usando durante o tempo que ele passou aqui na terra. Entendeu, irmão Adão? Aí depois que ele ressuscitou, aí o Pai devolveu a glória para ele. E Jesus é tão maravilhoso. Sabe o que ele fez? Ele dividiu com a gente. A glória. Já pensou? Entendeu agora? Porque Deus não pode ser tentado. Ninguém pode tentar Deus, porque Deus jamais poderá ser tentado. Então, o único ser que não tem a possibilidade de pecar é Deus. É o único. O homem foi criado com a inocência, mas não com a impecabilidade. Deu para entender aí? Deu. A inocência não é sinônimo de impecabilidade. Ou seja, eu sou inocente, mas eu tenho a possibilidade de pecar. Que foi o que aconteceu com Adão. Sempre pode acontecer. Como é? Sempre pode acontecer. Pecado. Essa condição original, embora isenta de culpa, exigia vigilância. Foi o que não aconteceu com Adão. Adão não vigiou. Exigia vigilância, discernimento e cuidado moral. Foi o que Adão não teve. A impecabilidade é um atributo exclusivo do Senhor. Já a humanidade foi confiada uma autonomia limitada pela responsabilidade. Ou seja, a minha autonomia, eu tenho autonomia para decidir, mas ela é limitada.
Eu só decido 100% bem se eu estiver na presença de Deus. Ela é limitada à obediência. Se eu desobedecer, eu vou por um caminho errado. Vocês entenderam até aí? Entenderam mesmo? Nesse cenário há um mistério profundo. O Criador, ao conceder liberdade ao homem, também retira o suficiente para que esse amor seja escolhido e não imposto. Ou seja, olha só, ele nos deu liberdade, mas também ele retirou o suficiente para que, do amor, para que esse amor fosse escolhido e não da liberdade. Ele tirou o suficiente para que eu pudesse escolher por amor e não por obrigação. Ele não queria o amor de Deus pelo ser humano. Ele queria que o homem o amasse, não por imposição, Mas por obrigado, né? não por obrigação, mas por liberdade, por escolha. Eu escolho amar ao Criador. Trata-se de um Deus que é capaz de se auto-esvaziar, não para ausentar-se, mas para tornar possível a escolha autêntica e voluntária. Ou seja, Deus deu o poder de escolher ao homem, não porque ele não possa escolher, ele não tenha o poder de fazer, mas porque ele escolheu dar o poder, ele decidiu deixar que o homem escolhesse, mas até certo limite. Por quê? Porque ele deu os dois caminhos. E ele ainda aconselha, né? O bem e o mal. Mas escolha o bem. Vá. Fala aí. Fala aí. Você quer. Não, talvez se vocês estejam com dificuldade de entender isso, por exemplo, qual o limite de decisão do homem? O médico tem condições de fazer o remédio, mas ele tem condições de dar a saúde? O homem tem condições de descobrir o medicamento para aquela enfermidade, mas jamais ele vai conseguir fazer um rim novo, um coração novo, um pulmão novo. Ele não tem como. Vocês entenderam? Até onde vai? Ou seja, é como o mar. Você vê, né? O mar, ele tem um limite que Deus colocou. Quem impede que o mar avance além daquele limite? Foi. Ninguém. Você já viu? Você tem aqui mesmo, né? Porque o mar vai preso, chega lá, volta aqui a água e passa. Não, irmão Adão. E tem outra coisa, viu? O mar é assim, ó. Por exemplo, Aracaju, ele fica. É Aracaju, né? Eu acho que é. Agora eu não tenho certeza, mas se não falha a memória, é Aracaju. Aracaju, o mar fica aqui e ele fica aqui, ó. Baixo, E por que o mar não nunca nunca? vai pra baixo. Era Aracaju. É Aracaju, né? Que é abaixo do nível do mar. Trabalhei ali na Atalaia, na praia da Atalaia. Entendeu? Então, assim, você quando você chega no mar, quem anda em alto mar? Quando você chega, aí você tem que ir bem para perto para poder você ver lá embaixo. Porque você não vê a cidade. Então, assim, é uma cidade que está abaixo do nível do mar. Agora, Deus é tão maravilhoso que Ele deu uma ordem para o mar e disse: você só vai chegar até aqui. E Ele não. Entendeu? Então, a liberdade que Deus dá ao homem é mais ou menos isso. Você vai chegar até aqui e daí você não A pode. pessoa, pastor, se Deus quer se matar aquele povo todo embaixo, só vai matar desse, né? Exatamente. Meia hora da Morrer tudo, né? Então, assim, olha como Deus coloca limite e a gente quer ultrapassar o limite. Quem leu aqui, eu não sei se você E já olha leu. tudo que a gente não gosta na cabeça dessas coisas, né? É. É um exemplo maravilhoso esse do Aracaju. Lá em cima, acaba lá embaixo e chega lá e volta. É fora. Ainda tem gente que duvida que Deus existe, né? Né? O problema tá aí. Por que o mar as pessoas passam ali em Maceió e dizem assim: olha, o mar está avançando? Não, o mar não está avançando. O mar sempre esteve ali. O homem que E avançou avançou para dentro do mar. O mar. O mar está. Eu nunca trabalhei não, só muito doido. Depois em 1955, o mar passou a Assembleia Legislativa de Maceió, aquela coisa. Sim. Tem um muro lá naquela rua chamada Caraça, que é aquela que desce diretamente do pulso até o começo, até passar. A praia batia ali.
Aí foi recuando, hoje está com mais de 3 mil metros, está ali para chegar na beira da praia. Ela bateu mesmo no mundo da Assembleia Legislativa. Então, mesmo como hoje. aí o povo diz, a natureza está se revoltando. Gente, foi o homem que invadiu o espaço da natureza. Aí também quando tem, irmão, quando tem aquela plataforma que safuna lá dentro, arrancando do petróleo, abre o povo que é isso aqui, ó. Eu vejo que eu tenho a plataforma fulano de tal, como afundou. Um tampo vai se embora, mas não vai ser lá, aí por que lá? A água Aí o mar não está avançando. Não, de jeito nenhum. Nós que avançamos dentro do mar. Entenderam o que é que acontece? Então tudo tem limite. E Deus não é diferente. Ele não. É interessante, né? Deus não se ausentou por descuido, não. Vou deixar vocês aí sozinhos. Não. Ele se ausentou por amor, para que deixasse o homem escolher. Mas que ele fizesse uma escolha voluntária e verdadeira. Voluntária e autêntica. Porque como é que vai ser uma escolha verdadeira, baseada no amor, se você não tem outra opção? O pastor, ele está comigo porque ele quer, porque ele escolheu. Não foi por falta de opção. Porque mulher tem demais, né? Então, assim, esse tipo de liberdade que Deus quis. Mas ele sabia que o homem estava sujeito a cair. Ele só não queria que o homem caísse. Ele queria que o homem escolhesse, fizesse a escolha certa. A vocação interrompida, mas não abolida. Com a queda, o ser humano rompeu com o estado de comunhão plena com Deus, né? Mas não perdeu seu chamado essencial. Deus não abandonou seu projeto original, mas deu início a um processo de redenção e restauração. Qual foi esse processo? O que foi que Deus fez para que nós tivéssemos essa restauração, essa redenção? O que vocês acham que Deus fez? Para restaurar o homem com ele mesmo, consigo. Essa comunhão que foi rompida. O que foi que Deus fez? Enviou o seu filho, né? Por amor da gente. Muito bem. Então o projeto de Deus para restaurar o homem foi Jesus. Então ele enviou Jesus, para que através de Jesus Cristo nós pudéssemos, através da fé que nós temos em Jesus Cristo, nós pudéssemos reatar o que foi quebrado, o nosso relacionamento com Ele. Então, aquilo que Deus fazia à tarde, vindo para encontrar com Adão, nós podemos fazer a hora que quisermos. Nós temos mais liberdade ainda. Que naquela época, Deus era que vinha até Adão. Hoje nós temos a liberdade de ir a Deus a hora que nós quisermos, onde nós quisermos. Entenderam? Então nós temos uma liberdade com a redenção que nós temos através de Cristo, com a reconciliação. Ele disse, olha, naquela época, lá no jardim, eu ia até o jardim e passeava lá com vocês, mas agora eu quero escancarar. Então, Nesse tempo só tem isso para a dona Marcela, ela vai entender. nesse tempo, Não tinha não. Depois começou a chegar. Não, depois que Adão começou a brincar com Eva e começou a nascer filho. É quem, né? Nasceu umas coisas boas. Maria Abel. Então, gente, olha só. Jesus nos reconcilia com o Pai e ele diz assim, dessa vez eu vou escancarar a porta e vocês podem entrar a hora que quiser, quando vocês quiserem, onde vocês quiserem, vocês têm a liberdade total de se relacionar comigo. E nós não fazemos, irmão Adão. Aí o irmão Adão viu, O Paulo não pode fazer embora, o modelo, né? Não, irmão, aquele Adão morreu. É esse mesmo, né, que eu morreu. Esse Adão morreu. O Adão que está aqui é o filho de Deus. Regenerado. Só nasceu que nunca viu uma bela. Ainda. Só nasceu que nunca. Então, a esperança cristã não repousa na inocência perdida, mas na graça que restaura, redime e conduz novamente à plenitude do reencontro. Então, através do seu Filho amado, Jesus Cristo, nós temos a nossa comunhão com Deus restaurada. Entendeu, irmão Adão? Agora, conclusão. Fomos moldados do pó
mas soprados pela eternidade, tendo sido criados para a comunhão, a liberdade e a responsabilidade. Mas hoje nós queremos a comunhão com a liberdade sem responsabilidade. Aí fica difícil, né? Recebemos a inocência como expressão de confiança consciente no bem. O Éden, portanto, não é apenas um jardim do passado, mas o símbolo de uma pacificação interior possível e desejada por Deus. Essa confiança, primeiro, não é um ideal perdido, mas o sentido sonido de uma vocação que ainda reverbera em cada coração. Em Jesus, o caminho, outrora interrompido, é restaurado e a verdade da vida se abre novamente diante de nós. Agora, perguntas? Quem é que tem aí uma pergunta? Meu nome não? Lu. Dona Sara. Dona Josefa, tem alguma pergunta aqui sobre a inocência do homem? A Deus não tivesse pegado o dia inocente do mundo. A inocência original. Hein, Tom Adão? Diga aí. Não, você tem, né? Não, irmão. É que ele não tinha. A inocência, ele não tinha culpa, ele tinha pureza. Ah, tinha pureza. Isso. O homem. A inocência original, ele tinha pureza. Como a gente falou no início, ele não tinha maldade. Entendeu? Só o Adão. Graças a Deus que E hoje. mais ninguém que todo mundo. Só o Adão. Graças a Deus que Só o hoje. Adão o quê? Tipo isso, antes de ganhar tudo isso aí, né? Porque os outros que veio depois dele, já foi matado. Não, irmão Adão. Se Adão não tivesse pecado, todos nós seríamos iguais a ele. Sem pecado, inocentes, sem culpa. Mas como Adão pecou, aí dentro dele ficou o vírus do pecado, que é o vírus da desobediência, aí nós nascemos com essa contaminação. Mas ainda bem que hoje nem Adão, nem ninguém, porque o capítulo 2 diz que eles andavam mudos e não sentiam vergonha. Se a gente continuasse inocente, a gente ia andar pelado por aí. Ainda bem que, por esse lado, todo mundo hoje usa roupa. Porque eu não estava disposto a ver o senhor pelado nem pagando. Ela não tá manca pra não ver, ó. Por quê, pai? Porque agora mais feio que os outros. Que fez o Nomadão tem, né? Que fez, né? Pessoa. Não, irmão Adão, é porque se ele visse o senhor, ele estava vendo ele. Ele ia olhar assim para o irmão Adão e dizia: Poxa, eu tô me dando chique, né? minha barriga lá. Ela pode aberta, né? Desse jeito também. Ele disse hoje que tá Ela vai pro outro lado. Meu irmão, aquele mudou. Tava na piscina trabalhando. Aí uma festa do garçom, um menino viu o coitado dele. Aí ele disse: ô, seu João, a senhora pensa que tá de fora. E o senhor viu, você viu? Como das poucas, que pra mim já tem perdido. Olha, vai sair com a vida. Vai sair com a vida. Vai comer a bola. Olha, irmão, aí. Gente, leia uma lição em casa Eu para fazer pergunta. não leio, não. E não tem pergunta, não? Eu não encontro nada aqui pra perguntar. Ah, o senhor entende tudo. Eu não entendo nada. Oi, irmão, então, eu não estou entendendo, eu vou perguntar, né? O cara só entende quando ele pergunta, o cara entende. Quando o cara se pergunta, né? E por que o senhor não pergunta se o senhor não entendeu? Você não entende. Eu não sei nem por onde começar A pergunta é: pergunta. Eu leio direto, pastor, eu leio muito, eu não leio pouco, não. Então, certo? Quando a pessoa pergunta porque entende, É? Porque se eu entender, eu não disse para você hoje. não, ele não sabe formular a pergunta, Vamos lá, diferente. pergunta. É, caso dele é essa. eu leio, mas se vocês estão pensando que eu não leio, não. Leite que se deita numa Eu rede. da redinha pego o livro e papo. Aí agora eu tô Já fazendo. viu, Clécio? Olha,
Clécia, leia a lição, Agora, Clécia. além de eu ler aqui, eu ainda Maria, vejo. Um exemplo, ele não sabe formular a pergunta. O que separou, né, o homem de Deus? O que separou o homem de Deus? Pecado. Ele não sabe formular a pergunta. Vou ensinar para vocês uma pergunta de uma forma bem fácil. Leia só o título do primeiro tópico, do segundo tópico, do terceiro, só o título. Não precisa mais ler mais que isso. Um estado de comunhão e harmonia. Um estado de comunhão e harmonia. Isso é o cabeçalho do tópico. Aí a minha pergunta quando eu quero aprender é comunhão e harmonia. Um estado. Qual o estado que o homem tinha e qual o estado hoje que o homem tem? Por que o homem deixou de ter ou porque o homem voltou a ter? A comunhão e a harmonia. Com quem teve comunhão? Com quem teve harmonia? Com quem deixou de ter comunhão? Com quem deixou de ter harmonia? Isso só numa frase. Outra coisa, olha só aí na revista de vocês. A comunhão com o Criador na primeira morada. Se eu fosse perguntar aqui, primeira morada, comunhão com o Criador na primeira morada. Jardim do Éden. Tá vendo? Então você entendeu? Temos que conhece, né? E a segunda morada? Céu. Aí. Mas é nesse intervalo de Jardim do Éden e o céu, e até o céu, o homem tem que fazer o quê? Obedecer a Deus. Tá vendo que ele entende? Obedecer a sua palavra. Ele só não sabia responder em cima da bucha. Então assim, estudem a lição e façam perguntas, gente. Rapaz, agora pro cara ler aqui e fazer uma pergunta, onde é que eu acho que essa pergunta vai mudar semana? Já eu queria ter a leitura de vocês. Porque se eu não entender, o senhor vai e formula uma pergunta da sua maneira mesmo. Quando chegar aqui, a gente sabe traduzir. A gente sabe traduzir. Olha aí, pastor. Mas eu chego lá, Deus te Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, aprender um pouco mais da tua palavra. Pai, muito obrigado porque o Senhor trouxe aqui a minha esposa, o Senhor trouxe o irmão Adriano, o Senhor trouxe a dona Josefa, o Senhor trouxe a irmã Maria, o Senhor trouxe o irmão Adão, o Senhor trouxe o irmão Luiz, o Senhor trouxe a Clécia, o Senhor trouxe um menino aqui, Senhor. Pai, que a gente possa guardar um pouquinho que a gente aprendeu e que na próxima aula possa ter mais pessoas aqui. Abençoe o próximo culto, sábado, domingo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. O tentador em forma de serpente é o título da próxima lição. Quem era o tentador? O Satanás. Satanás. Olha aí, tentador em forma de serpente. Aí o senhor vai ler a lição e o que o senhor não entender, aí o senhor vai. Qual a identidade do tentador? Aqui, uma pergunta. Entendeu? O senhor vai perguntar. Satanás tem vários nomes, tá tudo aqui, ó. Ai, não, vou fazer também agora. Pergunta não é sobre isso, não. Porque a maioria do povo hoje fica suspensa aqui. Porque o que estava aqui no velório, que estava lá no caixão, quando foi na hora de fechar o caixão, correu água do olho. Não, depois da oração. De quem? Da reza dele pra lá. Chorando. Chorando. Correu e aquela cola que estava na boca já estava se abrindo. Tá bom. Mas isso é coisa normal. Porque o corpo está inchando. Ele Ele tá expelindo já. É você ir lá pro almoço pra você e a pai pra você. Rapaz, Ela vai perder o bolo e o café. hoje tem. Eu não quero não. Aí a maioria do povo fica suspenso, porque a lágrima desceu mesmo assim na ponta do olho. Onde tiver buraco, vai sair água. É pelos olhos, pelo nariz, pelo ouvido, sabe? E se demorasse, já ia começar a sair por todo canto e começar a cheirar mal. Aqui já está 2 dias, então, tá? 2 dias de uma noite. No caso foi segunda, não foi? Terça. Não, terça, né? Aí passou o quarto dia todo Passou a noite. até Passou 7 a horas da quarta, passou a noite. quinta, aí. É. Muito tempo. Não tá bom, vamos aí. Pode botar como normal o que aconteceu. E o povo já achou que era uma coisa do. Não, ficar com ele, ele já vai ficando vivo de novo. Aí a mulher disse, será que ele está vivo? Olha. Aí a enfermeira do velório, aí ele disse, não está não. Aí é porque já está passando, tá? Não. Ele já está ficando mais escuro, ele já está ficando.
E por que demorou tanto? Minha irmã, e outra que eu vou dizer assim, e fizeram para lá e ainda não foi diagnosticado o caso e ainda está para ser com o pai de Cael, daí lá para pegar o resultado. Não, eu digo por que demoraram tanto para sepultar. Porque ele já chegou aqui 7 horas da noite. Não, eu sei, mas não ia ser de 9 horas, a senhora disse. E não foi, saiu 9h40. Nossa, sei que tinha sido. Saiu daqui já 9h40. Olha, gente, se a gente aprendesse com os outros, era tão bom, né? Olha, morrendo de cachaça. Qual que aconteceu, né? Aí se a gente aprendesse com quem faz, quem era que ia beber cachaça, nós aprendemos com a gente. Mas ninguém aprende, rapaz. Eu fui lá na noite que ele morreu, eu fui lá, né? Eu disse pra Manuela, ó, Manuela, olha Cláudia, olha Zé. Três pessoas já morreram aqui assim. Filho dela, um irmão, de cachaça. Bateu com o dinheiro, bateu com a moto, morreu. Não é bebeu não. É? Não tinha bebido não nesse dia. Aí, esse menino agora, Zé Moreno. Zé Moreno, o levou pro médico e o médico disse, olha, não come mais não, se você beber, você morre. Na hora que foi da outra vez, já foi depois, que eu vou E o cara que levou o tiro na boca, ele não tá bêbado também, não foi? tá trabalhando. Tá trabalhando. Tá trabalhando, mas eu sei. Mas, é esse futuro. O que é que a gente tira? O cara tava bom, né? Foi trabalhar, voltou no trabalho e morreu. Tá Não, trabalhando. assim. Não, uma hora dessa ele. Eu também carro subindo, descendo, meu Deus, que é Aí ele chegou em casa. Quando chegou em casa, aí disse que se lembrou que tinha deixado a cancela aberta. Aí voltou para ir fechar a cancela. Aí o irmão dele já tinha acabado de estar, aí passou por lá, ele vinha de pé, aí já trouxe ele na hora. Aí chegou em casa, disse que entrou dentro de casa brincando com a menina dele, beijou a mulher, e tudo aí foi para casa da mãe. Quando chegou na casa da mãe, e o neto dessa chegou em casa horrorizado, dizendo, vó, ô dona Maria, eu vou dizer uma coisa assim, ó, nunca vi meu filho se ajoelhar a fofó e deu a bênção e pediu perdão, porque ele estava muitos dias ligado da mãe. Aí pediu perdão e disse para a avó que ela não ia ter mais raiva dele, que ele não ia fazer mais raiva a ela não, e ela perdoasse ele, que ele, se tinha alguma raiva dela também estava perdoando. Aí a Manuela chamou ele para comer, que a comida já estava na mesa. Aí quando ele foi para casa, disse que comeu, quando se levantou-se da mesa, a menina mesmo conta. Aí ele defendeu, aí ele disse, oxe, o senhor está bebo? Ele disse, estou bebo não, menina. Estou com a cabeça doente, vou me deitar para dormir. Aí antes de chegar na cama, ele caiu. Aí já caiu morto. Não caiu morto, não. Quando ele caiu, aí foram chamar a Tati e o irmão dele, quando chegaram lá ele ainda estava vivo. Quando a ambulância chegou, ele já estava Não, morto. mas quando o pessoal chegou, ele ainda estava vivo. Estava com falta de ar. O irmão dele chegou tarde, né? Aí quando a ambulância chegou, ele estava morto. Mas quando. Aí ele não estava nem levar. Aí deixou ele lá, aí voltou, aí veio a outra ambulância com a médica. Aí a médica disse, não tem que fazer mais grafite. Tá bom. Agora aqui é só o perito e o ML para levar. Fazer a autópsia. Aí levou, aí ele saiu daqui já 10 e tanto da noite, passou a noite para lá, passou o dia que chegou aqui já 7 horas da noite. Quando foi liberado de lá. Saiu desse tanto não, foi demais. A gente saiu daqui, era 11 horas e ainda não tinha chegado. E os exames disseram que não acusou nada. Ainda estava Já acabou na saída. Quando a menina me falou, era, se não me falha a memória, era 12 e pouca que ela me falou que a polícia tinha visto. Era umas 12 horas quando a polícia veio, né? Aí depois veio o rabecão. isso. Era 1 e pouca, né, quando veio. Aí pronto, ele passou o resto da noite para lá, passou o dia todo e chegou aqui 7 horas. Né? Pra uma coisa que. Aí ele tá no suspense essa morte dele. É. Mas sabe o que é que deixa de lição? Pra morrer baixa, tá? Vivo. E a gente tem que estar pronto Vigilão. agora, irmão É Adão. verdade. Por quê? Porque a gente, ó, o cara tava trabalhando, chegou em casa, morreu. Boa, irmão. Irmão, Conversando com todo mundo assim. irmão, ele estava trabalhando. Mas a gente começa a se descer até de noite. Sim, isso. Mas irmão, Dia direto, dia todo. irmão Adão. Ele passou. Mas acontece com quem sabe. Exatamente. Né? Ele tem um conhecido lá em Vilar que tá no pronto-socorro porque teve 36 anos também. 36 anos, cara. Não bebia não, é crente, não bebia não. Um infarto, vai internado. Então assim, a gente não pode dizer assim, eu não vou morrer não. A nossa ilusão é que nunca vai acontecer com a gente. Vai. E se acontecer com a gente? A gente tá preparado? Viagem, mas tá com passagem de
Eu estou arrumando a minha caminho. Tá arrumando ele. Tá arrumado. Jesus que eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então, arrumando o caminho de Jesus.